Amém. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, né? Vamos agora dar início, continuação da nossa leitura diária de 2025. Estamos no livro de Números, quarto livro escrito por Moisés, que na nossa Bíblia é chamado de Pentateuco. E este livro tem 36 capítulos. E vamos ler agora o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12, neste dia 11 de fevereiro, terça-feira. Amém? Vamos lá. Senhor Deus poderoso, nos guie nesta leitura. Espírito Santo esteja conosco. Não deixe que nada nos tire do foco. Não deixe que nada nos atrapalhe ou venha nos tirar a atenção desta leitura para fazer qualquer coisa. Antes, coloque, Deus, a nossa atenção aqui. Aí vamos no nosso pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, para que possamos entender. Em nome de Jesus. Então aqui no capítulo 10 e no 11 e o 12, no 10, vamos ler as duas trombetas de prata. Estamos lendo aí a contagem de tudo o que Deus mandou Moisés fazer. De tudo, do templo, do povo, de tudo. Amém? Ou seja, isto era uma administração, um relatório do que acontecia entre eles. Deus queria a soma disto, o relatório disto anualmente. Vamos lá? Que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata de obra batida, as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes, arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas, quando a segunda vez as tocardes, arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate, as tocarão para as suas partidas. Mas, se houver se ajuntar a congregação, tocá-las-eis, porém não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, arrebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os israelitas perante o Sinai. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, às 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoá, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Helon,
Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre seu exército estava Elisu, filho de Sedeu. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés roga, segundo os seus exércitos. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, a Midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dar-vos-loei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Aleluia. Olha só. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse. Aleluia. Nós estamos de viagem também para o lugar onde o Senhor disse. Para onde? O céu, a Jerusalém celestial. E vem conosco, né? E faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Agora, aplicando o espiritual, já disse: o Senhor nos levará para um lugar onde nos fará bem, a celestial Israel, onde não haverá dor, onde não haverá fome, onde não haverá morte, onde não haverá choro. Espiritualmente falando é isto. Fisicamente falando, Deus nos levará bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel, ou seja, Deus também é dos gentios, por meio da fé. Então pegamos esta palavra e aplica a nós, todo dia. Deus prometeu boas coisas, e por isso Ele vem conosco e nos fará bem, porque Ele nos prometeu boas coisas. Então onde você for hoje, neste dia, terça-feira, 11 de fevereiro, para onde você for hoje, coloque diante do Senhor, que Ele está com você, que Ele vai te fazer boas coisas, porque assim Ele prometeu. Ele não falha, se Ele disse, Ele vai fazer. Porém, Ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vires conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor, e adiante deles caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia. Quando partiam do arraial, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Aleluia. Olha aí, ó. Quando Deus abre uma porta na sua vida, seja qual ela, acadêmica, de emprego, ministerial, uma cura, aquela cirurgia que você espera por muito tempo. Quando Ele abre essa porta, que chegou na sua vez, foram dissipados todos os teus inimigos. Todos querem contra a tua vitória. Todos querem contra o teu sucesso. Todos esses inimigos fujam diante de ti
os que te odeiam. Ou seja, quando Deus abre uma porta e dissipa diante de nós todos os inimigos, e todos os inimigos fogem diante de nós, todos aqueles que nos odeiam, todos aqueles que é contra o nosso sucesso, que é contra nossas vitórias, que é contra tudo aquilo que sonhamos alcançar. Amém? Então, quando Deus abre porta, Ele dissipou tudo para a gente passar. Aleluia! Vamos ler de novo 35. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Aí, Moisés falando: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam todos os teus inimigos, porque Deus já deu a vitória para eles. Deus já nos deu a vitória. Fazemos parte de um único exército, no mundo, na terra e espiritualmente falando. E quando partimos para uma guerra, Deus já nos deu a vitória. Só vamos tomar posse. Não lutamos por ela, não precisamos fazer planos, porque já está tudo ganho. Só precisamos tomar posse, com fé e com intrepidez, certeza de que somos parte deste exército vitorioso. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor para os milhares de Israel. Então é isso. Quando você está lutando, conquistando aquilo que Deus te deu, dê glória, lute. Quando você vence, Deus dá um lugar de descanso e peça a Deus para ele voltar para o Senhor. Ele está no seu lugar de descanso, aonde você pousou, aonde você conquistou, a casa que você comprou, para ele estar ali com você todos os dias, para livrar as astutas ciladas do inimigo, as setas do maligno contra a sua tenda, contra a sua casa, contra a sua família. Sempre trazendo Deus de volta para dentro das nossas casas. Amém? Somos casa sacerdotal, somos casa espiritual, nosso corpo. Se estamos bem com Deus, tudo ao nosso redor irá bem. Capítulo 11. Aqui vamos aprender algo muito importante, que ninguém deve fazer. Nenhum crente deve cometer esses tipos de erro, esses tipos de delitos e pecados, tá? Ninguém, nenhum. Crente que se preza é melhor não aplicar e nem praticar isto que vamos ler agora, porque não dá bem. Perdemos tudo, perde tudo mesmo que conquistou. Amém? Vamos ver aqui o que foi que aconteceu para que a gente não podemos também aplicar. Diz assim: as murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. Ou seja, o que aconteceu? O povo começou a murmurar contra o Senhor, contra aquilo que o povo conquistou. Uns gostaram, outros não gostaram. Uns deram glória, outros não deram glória. E começaram a murmurações. E essas murmurações, ela chegou ao ouvido de quem? Do Senhor. Antes de você falar algo, antes de algo chegar na pessoa a quem você está falando, a quem você está agredindo verbalmente, claro, né? Falando mal, o Senhor ouve primeiro. Quando começa a acontecer algo com você, você não entende. Que primeiro quem ouve é o Senhor. E Ele faz justiça. Porque Ele conhece quem é dele. E quem é dele, ninguém toca. Quem é do Senhor, ninguém toca, ninguém mete a mão. Então, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Ó, Deus já cortou mal pela raiz. Quando começam umas murmurações pequenas, gera fofoca. Quando gera fofoca, gera rebeliões. E rebeliões para Deus é dada como pecado de feitiçaria, ele logo age, cortando este mal pela raiz, para não contaminar o arraial do Senhor. Então o povo clamou Moisés, ó. Murmuraram contra o Senhor, Deus agiu, e depois foram clamar Moisés. Se eles tivessem ido primeiro a Moisés, Moisés levaria a causa a Deus e resolveria. Que antes era assim. Antes não podia ir direto a Deus, de qualquer jeito, de qualquer forma, porque Ele é santo. O que mata é a santidade dele, não é porque Ele é mau, é a santidade. Se ele tivesse ido para Moisés, que Moisés estava ali em condições de profeta, de sacerdote, de sumo sacerdote,
para levar as causas a Deus e Deus julgar, e depois dizer para Moisés o que eles tinham que fazer, o povo fazer. Não, foram direto a Deus. Então aconteceu isto. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Entendeu? Não leve suas causas a vizinhos. Não leve as suas causas àqueles que não conhecem o Senhor. Leve perante Deus. Leve perante o seu pastor, que o seu pastor vai levar perante Deus. Se o seu pastor não resolver, sim, você leve diante de Deus, que Ele vai resolver para você. Pelo que clamou, aquele lugar, pelo que chamou, aquele lugar taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Olha aí, ó, desejando o pecado, desejando viver do passado, desejando estar naquilo que passou. Pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Tá vendo aí como é que é? Deus salva, Deus dá o sustento, Deus dá o lugar, Deus dá moradia. Muitas das vezes Deus te tira do aluguel para uma casa própria. E o que você faz? Quer de novo comer a comida do Egito? Quer comer a carne? Não quer mais o maná do céu? Quer satisfazer as obras da carne? Para quê? Se Deus te deu, dê glória naquilo que Deus te deu e te colocou, porque Ele vai te colocar muito mais. Então eles começaram a dizer: quem nos dará a carne a comer? Ou seja, as más conversações corrompem os bons costumes. E o ser humano ele peca pelo que vê, mas se tiver o maná do céu na sua vida, que é a palavra de Deus todos os dias, você nunca vai dar lugar aos desejos da carne, à vontade de você mesmo, de pecar. E no versículo 5 ele vai responder assim: lembramos-nos dos peixes. Olha só, ele lembra. Muita gente, muito cristão vive disso. Lembramos-nos dos peixes que no Egito, ou seja, lembramos-nos da comida, lembramos-nos das festas, das alegrias que vivíamos no mundo. Estou conjecturando aqui para a nossa vida hoje, como espiritualmente falando. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha só a murmuração deles. Eles estavam dizendo assim: Deus, estou cansado de estar na igreja, eu estou cansado de te servir, a minha vida é muito triste, a minha vida é um tédio, digamos assim. Vou para a igreja, eu volto para a igreja, vou para o culto, volto para o culto, vou para uma oração, volto para uma oração, vou para um congresso, saio do congresso. E eu estou cansado disso. É disso que o povo de Israel murmurou. Ou seja, eu estou cansado de comer este maná. E você agindo assim diz: eu estou cansado de ler a tua palavra, estou cansado de estudar a tua palavra, estou cansado de ouvir pregações. Chega. Irmão, no momento que você chegar a esse nível, tome cuidado daquilo que você está escolhendo. Porque você está colocando em jogo a sua vida. Ou você está escolhendo a maldição, você está escolhendo a maldição e está rejeitando a bênção. Ou você escolhe a bênção e rejeita a maldição. O que eu quero dizer aqui é que você está trocando a vida pela morte. Ou seja, a graça para satisfazer o pecado. Né? Então, quando chega a este ponto de rejeitar o maná do céu, que é a palavra de Deus, alimento da nossa alma todos os dias, comece a pensar: porque este mês de fevereiro, que se emenda no último dia do mês, para março, é um do período mais perigoso para a eclésia, ou seja, para os cristãos em Cristo Jesus, para os que se salvam. Porque se a palavra de Deus para você é canseira e enfado, cuidado, porque você passou um período dentro da igreja para se livrar de alguma coisa, mas não por amar Jesus, mas não por amar a palavra. E quando você é curado, as feridas cicatrizam, você esquece da dor, você esquece do que aconteceu, esquece da palavra, ela fica infrutífera, os espinhos vêm, os pássaros, as aves comem a palavra, ela não cresce, ela nasce no seu solo pedregoso, no seu coração de pedra, no seu coração duro, e não consegue germinar, ela não consegue dar frutos.
para a eternidade. E quando chega um período desse, que é carnaval, é festa da carne, você fica assim, cansei de comer o maná. Quem nos dará carne, ou seja, quem nos dará coisas mundanas para que satisfaça a nossa alegria, para que satisfaça o nosso ego? Aí você começa a lembrar dessas coisas. E você vai escolher. E chega nesse período que você se desvia do caminho do Senhor, como aconteceu aqui, ó. Eles perguntaram: agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Começaram a reclamar do que Deus estava dando de bom para eles, de melhor para o sustento da sua alma. E é assim conosco também. Ninguém está vulnerável. Não há supercrente, não há salvo sempre salvo. Há sim aqueles que vigiam para que não caiam, aqueles que oram sem cessar, para não cair em tentação. Então, no versículo 8, no versículo 7, ele diz: era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, no grau o pisava, ou em panelas o cozia. E dele fazia bolos. Seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná, ou seja, as pessoas dormindo, as pessoas descansando do dia e demandando alimento. Alguém trabalhava à noite por este alimento? Alguém trabalhava de noite por este salário? Não. Era o Senhor quem dava. E hoje em dia é necessário trabalhar dia e noite. E não temos muito. Porque hoje em dia as pessoas escolhem aplicar naquilo que não vai satisfazer a sua alma, ou seja, na carne. Não oferta ao Senhor, não dizima ao Senhor. E quando recebe é como se colocasse o seu dinheiro, o seu salário no bolso furado, em questão de minuto. Então é disso. Cansaram de comer o maná, cansaram de comer a palavra de Deus, cansaram de ter esperança que é Jesus. E eles escolheram a carne, satisfazer a vontade da carne. E Moisés acha pesado o seu cargo. Por quê? Porque o povo murmurava muito. O povo só reclamava. De tudo reclamava. Dormiam de dia, dormiam de noite, passavam o dia no sustento de Deus, com o maná, com o cuidado de Deus para com eles. Dormiam. E quando acordavam lá, estava de novo a provisão do outro dia para seu alimento. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sobe jumenta. Prometestes aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dai-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés, ele colocou isso diante de Deus. Por quê? Porque Moisés era amigo de Deus. Ele entrava a Deus face a face. Deus não falava com Moisés em sonhos, Deus não falava com Moisés em visões, Deus falava com Moisés face a face. Por isso ele entrou assim diante de Deus, perguntando, questionando, confrontando Deus, e Deus responde. Porque se você tem credibilidade com Deus, ele vai te responder. Ele não vai te matar. Se você achou graça diante de Deus, ele vai te dar graça para você vencer, para você levar o cargo que é do Senhor, que é leve, que não é pesado, o seu jugo é suave. Então questione se você está com credibilidade com o Senhor, que ele vai te dar algo para que você venha conduzir o povo dele de uma maneira leve e suave. E foi assim que aconteceu com Moisés, e Deus responde. Olha só a resposta de Deus.
Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E consigo levarão a carga do povo, para que não as leves tu somente. Disse ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Olha só o que vai acontecer com esse povo. Aquilo que você pede, o seu desejo próprio, cuidado. Porque isto que você pediu pode te matar. Prosseguindo. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfartieis dela. Porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Uma pergunta: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu dissestes: dar-lhe-eis carne, e a comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que desbasta? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que desbasta? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Diante disto aí, até Moisés ficou furioso, com certeza estressado. Ele não entendeu. Rapaz, às vezes é isso mesmo. Às vezes a visão da gente ela se perde por aqueles que murmuram demais. Acabam tirando até a nossa fé de cima. Acaba esquecendo que Deus é grande, sério mesmo. Porque foi o que aconteceu com Moisés aqui. Moisés conhecia Deus, falava com ele face a face. De maneira nenhuma ele poderia ter esquecido que Deus é grande. Ele poderia simplesmente ter se calado: sim, meu Deus, eu sei que o Senhor vai providenciar a carne, porque o Senhor é grande. Não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer, né? Então, diante dos murmuradores, a gente perde a visão, a gente perde a paciência, a gente perde até mesmo a fé por um instante. Por isso que Moisés perguntou dele assim, ó: por um acaso virá a eles os bois, os gados, os carneiros da carne? Por um acaso se reunirão diante deles todos os peixes do mar, virão assim voando ou quicando e colocar diante deles? Então Moisés perguntou tudo isso de Deus, e Deus responde para Moisés: ter-se-ia encurtada a minha mão? Ou seja, será que a minha mão se encolheu? Será que a minha mão ficou pequena para que eu não venha cumprir o que eles pediram, né? Ele responde para Moisés: agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Que Deus disse que eu vou dar carne durante o mês. Foi isso que Moisés questionou. Como vai dar carne a esse povo que são mais de 600.000 pessoas durante um mês? Onde vão arranjar esses bois, esses carneiros, né? Então Deus respondeu: vamos ver se eu não vou cumprir ou não a minha palavra. Deus falou para Moisés na cara dele: vamos ver se eu não vou cumprir ou não a minha palavra. Vamos ver se a minha mão está encolhida. Então saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. Ou seja, ele passou a palavra para o povo que ele escutou de Deus. E ajuntou os 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, olha só, as murmurações ela leva até o profeta a perder, muitas das vezes, o Espírito Santo. Da medida que está, da medida grande. Muitas das vezes leva o profeta a perder, a retroceder por causa do povo rebelde, daqueles que não querem Deus. Então Moisés questionou,
Deus respondeu, Deus deu a solução, pediu para ele escolher 70 anciãos, que seja superintendente, ou seja, que seja juiz dentro do povo, que tem ciência para julgar. E tirou de Moisés o espírito, um pouco do espírito de Deus que estava sobre Moisés. Moisés tinha o espírito de Deus ali total para fazer qualquer coisa, só que ele era muito manso. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra, porque pelo poder que Moisés tinha, antes de Deus tirar a metade do pouco dessa unção, do pouco desse espírito e colocar sobre 70, Moisés nem poderia ter chegado a Deus com isto. Ele dizia, basta uma palavra. Se Moisés quisesse matar aquele povo pela palavra, ele mataria, porque ele tinha um espírito de Deus total. Diante deste arraial, ele era o líder, ele era o profeta, ele era abaixo de Deus. Acima dele só tinha Deus. Se ele dissesse uma palavra para matar esses rebeldes, ele matava, mas não lhe levava a causa a Deus. Questionava Deus, porque ele amava este povo. Então, quando Deus tira o espírito que estava sobre ele, quando Deus tira o espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre aqueles 70 anciãos, quando o espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Ou seja, foi só uma única vez. Foi necessário. Deus tirou esse espírito do que estava sobre Moisés, repartiu entre os 70, e os 70 começaram a profetizar o que é a palavra. Começaram a dar a lei, começaram a profetizar a lei. Era necessário, porque senão essa rebeldia ia se espalhar no arraial todinho. E iriam com certeza matar ou apedrejar até o próprio Moisés, né? Então antes que se espalhe o mal, Deus corta ele pela raiz. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Irmão, sempre é assim. Sempre. Não se estressem, não murmurem. Quando Deus te usar, você que está aí há tanto tempo, esperando uma unção dobrada para Deus te usar, não murmure quando Deus começar a te usar, porque sempre vai se levantar aqueles para ir contra você. Mas não se estresse, porque se você está em Deus, Deus ele vai te respaldar, ele vai te defender contra os murmuradores, contra os invejosos, contra aqueles fofoqueiros, contra aqueles que te querem mal. Porque se tem gente dentro de ministérios que tem tudo e não se dispõe à vontade de Deus, tem aquele que não tem nada, Deus levanta. Para confundir esse que é tão sábio e não faz absolutamente nada. E foi o que aconteceu aqui. Quando Deus colocou 2 moços no arraial, que um era Eldade e o outro era Medade. E estes profetizaram no arraial, ou seja, ajudaram a Moisés. E parece um Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu. Cadê aqui? 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E este era aquele moço que andava com Moisés, que ia com Moisés para cima e para baixo. Ou seja, até ele perdeu a visão. E disse assim, Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Josué falando para Moisés proibir o Eldade e Medade de profetizar. E Moisés responde assim para ele. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor se ele fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Por quê? Porque todo mundo, tendo o Espírito Santo de Deus, toda a igreja cresce. Todo o corpo de Cristo cresce. No mesmo propósito, na mesma unção, na mesma concordância. Quando não se tem o Espírito Santo, quando uns têm e outros não querem, há rebeliões, há murmurações. Por isso que Moisés diz,
Tomara que o povo do Senhor, né, tomara todo o povo do Senhor que fosse profeta, que o Senhor lhe desse seu espírito. Acalmaria o povo. Eles iam só crescer espiritualmente, praticando bem e sendo abençoados. Não teria ninguém ciúmes um do outro, daquele que profetiza, daquele que canta, daquele que fala em mistérios, daquele que não fala em mistérios, daqueles que são usados pelos dons, daqueles que não são. Não teria esses ciúmes, porque o Espírito é o mesmo. Ele opera em cada um conforme a necessidade dele, de quem? Do Espírito Santo. Ele usa quem ele quer. Amém? Deus manda cordonizes. Então soprou o vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 homens, e o que a estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne, olha só o que aconteceu. Você não pode pedir aquilo que passaste a fazer a sua vontade, para você dar ego, alimentar o seu pecado. Porque esse pecado, essa carne vai te matar. Preste atenção no que aconteceu com eles aqui. E levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibroth Ataavá partiu o povo para Hazerote e aí ficou. Ou seja, Deus não deixou nem eles mastigarem direito a carne. Quando elas estavam entrando na sua boca para mastigar, sentir o sabor, lembrar do Egito, lembrar do pecado, lembrar do mundão da sua vida velha, Deus matou todos eles. Ou seja, é o pecado que te mata, espiritualmente falando. Fisicamente aqui foi físico, não foi espiritual. Aliás, espiritual e físico de uma vez só. Mas quando você escolhe ou deseja o mundanismo novamente, a primeira coisa que você rejeita é a palavra de Deus, é o maná do céu. Você morre espiritualmente. A sua carne depois vai morrendo aos poucos, na podridão do pecado. Aquilo que era puro, aquilo que era santo, aquilo que era lavado nas vestes do sangue do Cordeiro, se torna a lamaçal do pecado, se torna a lama. Você começa a se alimentar de imundície, você começa a se alimentar de insetos, espiritualmente falando, é claro. Da podridão do pecado, depois você fica todo esculhambado, todo leproso. O seu corpo começa a dar sinais de derrota, de morte. Você vai adquirir doenças incuráveis, porque você escolheu o quê? A maldição. Você escolheu a morte, você escolheu comer carne, você escolheu comer o pecado e desfrutar dele. Então, não façam isso, como eu disse antes de iniciar este capítulo. Não murmurem, não questionem, apenas agradeça a Deus pela sua vida, pela vida do ministério que você está, pelo ministério que Deus te colocou, no ministério que Ele te colocou, na congregação que Ele te colocou, sob autoridade e submissão do pastor que Ele te colocou. Dão glória a Deus por Ele, pela vida do seu pastor, pela vida do pastoral todo da igreja, e continue servindo ao Senhor com fidelidade, com graça, com alegria, com gratidão. A pior coisa é a ingratidão. Amém? Então aqui vamos para o capítulo 12. E vem mais para a gente aprender. Vem o questionamento de Miriam e Arão. Depois dessa, que Deus fez no meio do povo, que matou por eles desejarem a carne dos egípcios, morreram no pecado. Aí vem Miriam e Arão apronta. Parece que eles não aprenderam absolutamente nada. Vamos ver aqui no capítulo 12 agora, que diz assim: a sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, olha, contra o profeta do Senhor, que entrava na face de Deus noite e dia, por causa da mulher cuxita, que tomara
pois tinha tomado a mulher Cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Por causa de quem? Dessa mulher. Porque ela não era da tribo de Israel. Tinha que casar com tribos, da mesma tribo. Tinha que ser da mesma casa, tinha que ser de Deus. Ou seja, aquele casamento não pode casar com uma mulher mundana você sendo crente. Só pode casar se for de dentro da igreja. E Moisés trouxe a mulher lá de Midian, né? Mas eles não entenderam até aí. Então eles queriam um pretexto para questionar a liderança de Moisés. Ou seja, está em pecado, olha aí, ó, casou com uma mulher mundana. Por quê, né? Então eles começaram a questionar. Então no dia de hoje não é diferente. No dia de hoje é a mesma coisa. Mas vamos ver aqui o que aconteceu com esse questionamento. Disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, como disse. Moisés tinha o Espírito de Deus para aniquilar esse povo com uma só palavra, mas ele era manso. Tudo ele levava a Deus as causas. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: olha só, questionando aí, né? Muitas das vezes nós questionamos ministérios, pastores, por causa disso, por causa daquilo, querendo ser maior que eles. Entendeu? Não se coloque no lugar aonde Deus não te chamou, porque vai dar esses problemas. Aquele que Deus chamou de respalda. Se Deus te colocou, fique onde Deus te colocou, porque foi aquilo que Ele te deu a capacidade que você pode levar. E o Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Quem está falando é o próprio Deus para os três. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Olha só. Deus repreendendo os três ali. Não é assim com o meu servo, Moisés. Ele colocou aqui uma palavra: meu servo, que é fiel em toda a minha casa. Só aí a pessoa já tem que começar o rabo entre as pernas e sair fora. Olha só, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Está vendo aí, ó? Não murmure, não fale mal de ministério de ninguém. De ninguém. Não questione, porque Deus, Ele respalda a quem Ele colocou. Ele é quem guia, Ele é quem chama, e é Ele quem coloca. Tá vendo aí por que o povo hoje se brigam? Eu sou do Bolsonaro, eu sou do Lula, porque não tem conhecimento aqui na palavra de Deus. Quem coloca líder, quem tira líder é o Senhor. Quem estabelece é o Senhor também. E quem quer que dele permaneça por muitos anos é o próprio Deus. Não é nenhum homem abaixo de Deus. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Quando você vai contra uma autoridade, você se torna um louco e um pecador. Não murmure contra nenhuma autoridade, e sim ore por todas elas.
Porque se elas estão errando, Deus vai corrigir. Deus vai tomar a solução. Não murmure, não querem tomar o trono, não querem usurpar, não querem dar golpe, porque vai dar tudo errado. Vocês estão errando, oremos para que o Senhor corrija, para que o Senhor levante outro competente no lugar. Mas não murmure, não se pragueje, não façam nada que sejam contra as autoridades, porque vocês estão indo contra a vontade de Deus. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Deus falando: seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azegrote e acampou-se no deserto de Parã. Deus, ele fere e ele cura. Ele abre a ferida e ele sara. Ele abate e ele levanta. Porque para mostrar que ele é Deus, para manter a ordem. O que aconteceu aí? Miriam, rapidinho, quer dizer, Arão rogou por Miriam. E Moisés poderia ter tomado uma atitude diferente. Não, negativo, pecou, ó, assume o teu pecado aí. Não, ele orou a Deus, rogou, e Deus questionou. De uma forma bem aplicadamente hoje em dia, fisicamente e espiritualmente falando, da mesma forma, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Ou seja, com tudo que Deus fez com eles, com tudo que Deus tratava com eles de boas coisas, isso para diante de Deus foi como um cuspe na cara do Senhor. Ou seja, esta palavra que se encaixa beleza e bacana aqui é ingratidão. Foram ingratos, não agradeceram a Deus pela autoridade de Moisés, mas queriam questionar, você queria tomar o lugar de Moisés, queria ser igual a ele, e as condições dele não era essa. Então é isso. Toda vez que se você se levantar contra uma autoridade, seja a eclésia, seja contra os governantes, seja quem for ela, não faça isso, porque você vai se dar mal. Se você for salvo em Cristo Jesus, é claro. O mundano não interessa, está em pecado mesmo, mas se você for salvo em Cristo, não se levante contra nenhuma autoridade. Leve a Deus, porque Ele fará justiça. Amém? Então aqui é o nosso capítulo de hoje, nossa leitura diária de hoje, neste dia 11 de fevereiro, terça-feira, né? Que Deus te dê uma boa semana proveitosa, cara. Para a sua honra e para a sua glória. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.